Quarentena Rex. Uma semana aí aprendendo sobre dinossauros. Eu gosto quando isso acontece, porque não aprendemos só sobre dinossauros, a gente aprende sobre criacionismo também, né? Eu tenho dito que nós permitimos que os evolucionistas sequestrassem um assunto que é muito interessante e muito nosso, porque eu creio que o criacionismo oferece uma resposta muito mais convincente, muito mais respaldada por evidências no que diz respeito à criação, à origem e também à extinção dos dinossauros. Então, estudar dinossauros com a ótica criacionista é algo realmente bem interessante, maravilhoso, e eu espero que tenham tido uma semana bem legal aí nesse sentido. Aqui tá fazendo frio essa semana. Eu não sei quanto tá em Rio Grande, mas aqui amanheceu por volta dos seus 6 graus debaixo de chuva, né? E, não sei, Tiagão, tá quanto aí? Aqui tava 8 graus agora, mas tá preparando para chuva, então a tendência é levantar um pouquinho a temperatura, né? Então eu nem vou reclamar dos 12 aqui de Tatuí. A 12 tá tranquilo. Tá bom aqui, tá quente. Então foi Jurássico e quase uma era do gelo também. Porque... Pastor, nós tivemos algumas perguntas durante a semana, e aí eu vou começar fazendo a pergunta, o Thiago também vai me ajudar aí. E, por exemplo, a Evelyn Andrés, ela fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou assim: como que os dinossauros se comunicavam? Olha, a questão de comportamento, né, velocidade até dá para deduzir pelas passadas, pelas pegadas fossilizadas, né? Mas, por exemplo, coloração, o som que emitiam, como se comunicavam, isso é tudo com base em muita especulação, porque tudo que a gente tem são fósseis, né? E fósseis são basicamente ossos petrificados, assim, grosso modo, né? Porque tecidos moles, como pele, vasos sanguíneos, né? Dificilmente são preservados, por serem frágeis mesmo. Curiosamente, alguns fósseis têm apresentado, isso é uma tremenda evidência contrária à teoria da evolução, né? Alguns fósseis têm apresentado o tecido mole já, encontraram um tecido mole de T-Rex. E isso foi uma descoberta tremenda, porque depõe contra os milhões de anos, né? E quem sabe em um outro momento eu possa até explicar mais detalhadamente essa descoberta. Mas, basicamente, o que se encontra são ossos petrificados. Então, aqueles sons que aparecem no Jurassic Park, nos filmes e tudo mais ali, né? É muito de imaginação hollywoodiana mesmo, né? Ou então eles comparam, talvez, com alguns répteis que existem hoje, de grande porte, veem mais ou menos o tipo de som que eles fazem e tentam aplicar aos dinossauros pela semelhança ali morfológica, né? A configuração do crânio e tal. Mas é tudo com base em especulação, realmente. Então, como eles se comunicavam, a gente só pode imaginar. Talvez, como os répteis de hoje, por cheiros, né? Pelo olfato, feromônios, por exemplo, né? Podiam se comunicar, talvez, por sons que emitiam, né? Movimentos, enfim. Tudo muito imaginação, né? Mas, com certeza, tinham suas formas de comunicação como os animais atuais, né? Dinossauros não eram nada mais do que animais, né? De uma espécie, de uma categoria específica, mas eram répteis e tinham seus comportamentos também, como os répteis de hoje, colocavam ovos, né? Tinham sua alimentação ali distinta, tinha herbívoros, tinha carnívoros, tinha carniceiros e por aí vai. Pastor, eu até falar sobre isso para fazer essa vinheta aí. Quando eu montei ela ali, eu procurei alguns sons para ver que som ia colocar, né? E a gente se baseia muito nos filmes, óbvio, né? Sim. E eu acabei procurando vários sons ali. O som mais parecido com esse som, assim, né? De um animal feroz e tal, foi o do tigre. Nem o do leão, procurei do leão de cara, assim, eu fui no leão. Mas o leão tem um rugido estranho, né? E acabou virando um rugido de tigre ali. Foi o grito aí do dinossauro, né? Olha, já fez uma hibridização aí, né? Exato. Ele queria, na verdade, um tigre dente de sabre, mas como ele não achou, entendeu? Então ele tem que pegar um moderno. Se achasse um som desse, ia ganhar um Nobel de paleontologia. Exatamente. Bom, pastor, olha só. O Erinaldo Melo, ele é até parceiro nosso aí do evento, ele falou o seguinte: se o T-Rex era carniceiro, do que ele se alimentava? É óbvio que é de carniça, né? Mas a questão anterior ali do dilúvio tinha menos animais, provavelmente, também, né? Então, primeiramente, é difícil a gente afirmar uma coisa dessa, né? Que havia menos animais ou menos seres humanos, né? Antes do dilúvio foram milênios, né? Pelo menos 2000 anos de existência de vida, né?
Em 2000 anos, realmente pode haver uma multiplicação tremenda de seres, né? Ainda mais se pensarmos que o ambiente da Terra era muito mais estável, não havia as catástrofes que levaram a extinções em massa, né? Como as catástrofes pós-diluvianas mesmo, a Era do Gelo, como foi dito aqui, por exemplo. Então, num mundo mais estável, mais seguro, digamos assim, é possível até que a taxa de reprodutibilidade fosse até mais alta do que hoje. Então, podemos imaginar, sim, um mundo bastante povoado de seres e bastante cheio de seres humanos também, né? Então, eles tinham, sim, carne abundante, né? Certamente muitos animais morriam e a carcaça ficava por ali. Então, os necrófagos, como há hoje urubus, né? Como existem as hienas, e seres micro-organismos também que promovem a decomposição, também podem ser chamados de necrófagos, né? Também havia animais de grande porte. Só que, repito, nada é com certeza. Existem suspeitas de que T-Rex, por exemplo, não fosse exatamente um predador como o Velociraptor. Talvez fosse um carniceiro. Por quê? Porque se um T-Rex corresse muito rápido e tropeçasse, pensa, ele não tinha nem braços para se defender, ele se quebraria todo, né? Ia quebrar as costelas, ia se ferir e tudo mais. Então, talvez não fosse um animal tão rápido e talvez não fosse um caçador, porque seria desengonçado para uma coisa dessa. Então, há uma suposição, repito, não se pode bater o martelo, de que ele pudesse ser um carniceiro e não um predador, realmente um caçador, como algumas outras espécies mais ágeis e capazes, né? A carniça era daqueles bichos que morriam, né? Então, morreu, a carcaça ficou por lá, como as hienas fazem hoje, né? Quando sobra alguma carcaça dos leões, se elas encontram primeiro, vão lá e comem, né? Muito bem. É que eu acho que o Erinaldo queria fazer um churrasco com o que sobrasse do T-Rex, algo assim. Ele gosta. Aí, assim, a Stephanie Vernetti, ela falou que gostou demais das aulas, falou que não perdeu uma, e ela disse aqui para nós assim, tem uma dúvida. Por que grande parte dos cientistas datam esses fósseis, né, como sendo de muito mais antigos do que a própria criação? Qual o erro que eles cometem? E qual seria a maneira certa de avaliar a idade de uma rocha? Boa pergunta, ótima pergunta. Eu falo um pouquinho disso aqui nesse livro, né, o Terra de Gigantes, que eu acho que vocês já conhecem, né? Isso aqui é a versão em espanhol, porque ele foi publicado também na Argentina, lá pela nossa editora argentina. É o Tierra, né? Tierra de Gigantes. E no meu livro, deixa eu mostrar aqui, História da Vida, também eu considero assim uma boa introdução ao criacionismo. Tem um capítulo específico sobre dinossauros e um sobre datações, métodos de datação. Basicamente tem o carbono 14, né, que é para material orgânico, madeira, ossos ainda não totalmente petrificados, né, plantas. E há outros métodos, como o urânio-chumbo, por exemplo, que datam rochas, né? E como os fósseis são encontrados em rochas, eles têm que datar a rocha em que o fóssil está. Acaba sendo um pouco de suposição também essa questão, porque geralmente eles tentam igualar ali a suposta idade do fóssil pelo extrato geológico em que ele está localizado e fazem medições radioativas para tentar determinar mais ou menos também ali a data. Então ajustam, né, os relógios, né, para tentar chegar a uma data suposta. Acontece que se você usar o método urânio-chumbo, por exemplo, você vai obter uma data de alguns milhões de anos para uma amostra. Se você usar um outro método, quem sabe de potássio, argônio, enfim, você pode obter uma data muito extensa, de bilhões de anos. Eles acabam selecionando os métodos que mais se aproximam daquilo que eles creem ser a data apropriada para aquela amostra devido ao extrato em que ela foi encontrada. Então, não existe uma precisão absoluta, viu, com respeito a essas datações. E existem problemas também envolvidos nessas datações, porque, só para explicar assim rapidamente como é que elas funcionam. Vamos pegar aqui o urânio-chumbo, né? O urânio é o elemento pai, digamos, e o chumbo é o elemento filho. E até chegar ao chumbo, por decaimento radioativo, vai passando por várias etapas, né? E esses isótopos vão se transformando com o tempo até chegar no chumbo, que é estável. Não emite mais partículas de energia a ponto de não decair mais. Se você conhecer a taxa de decaimento, né, ao longo do tempo desse processo todo, você poderia, em tese, datar realmente uma amostra. Só que o que acontece? Você não tem como saber qual a quantidade de chumbo e urânio presentes na amostra quando o animal morreu lá, naquele momento. Você não tem como saber isso, simplesmente. Você não tem como saber se, ao longo dos séculos, essa amostra foi contaminada ou descontaminada. E a gente sabe que tem processos, por exemplo, bombas atômicas detonam com os relógios radioativos. Água, erosão pode fazer esvair chumbo ou mesmo urânio daquela amostra, né?
No caso do carbono 14, com a revolução industrial e muita emissão de poluição, CO2, CO na atmosfera, acabou contaminando realmente as amostras também, dando a impressão de serem muito mais antigas. Enfim, você não tem as quantidades iniciais, as proporções iniciais dos elementos pai e filho, e você não tem certeza se o decaimento foi alterado por algum processo ou não, ou se a amostra foi contaminada ou descontaminada com o tempo, com o passar do tempo. Só poderíamos confiar que o decaimento foi preciso se pegássemos uma amostra de um fóssil, de um animal que morreu ali. Digamos que um bichinho morreu, você pega aquele cadáver, lacra com um cubo de chumbo e deixa ele paradinho lá em algum canto. Aí você teria certeza, pelo menos, de que o decaimento foi constante ao longo do tempo. Mas também não saberia se as proporções iniciais de pai e filho, elemento pai e elemento filho, seriam as mesmas, né? Então você percebe que é uma datação assim, muito, muito frágil do ponto de vista das variáveis, né? E é mais fácil acreditar em Deus do que na datação, então, né? Quase isso, né? Mas veja, claro, existem laboratórios que fazem ali algumas descontaminações para tentar eliminar a margem de erro e tudo mais, né? Só que eu repito, o uso do método é que é um tanto seletivo. Eu quero usar esse aqui porque ele se encaixa no meu modelo. Se a gente pegar o carbono 14, por exemplo, o carbono 14 não pode extrapolar no máximo 60 mil anos, tá? Em 60 mil anos, né? Claro que a gente sabe que a vida na Terra tem muito menos que isso, né? Tem por volta de 6, 7 mil anos na nossa cronologia criacionista. Mas veja, no máximo 60 mil anos, você não pode encontrar mais nenhum traço de carbono 14 em qualquer amostra, porque terá se decaído todo esse carbono 14 e ele volta a ser nitrogênio 14, que é um gás e se dissipa, né? Sai da amostra. Curiosamente, e eu não vou poder detalhar muito isso porque o tempo não permite, mas curiosamente tem sido encontrado carbono 14 em fósseis de dinossauros. Isso é uma bomba no meio evolucionista. E tem procura no meu blog criacionismo.com.br, procura no buscador assim, ó, carbono 14 dinossauros. Você vai encontrar os artigos com as referências científicas para essas descobertas. E, gente, carbono 14 em dinossauro é uma bomba, por quê? Porque dinossauros, para eles, existiram há milhões de anos. Eu acabei de dizer que carbono 14, no máximo 60 mil anos, já não tem mais nada na amostra. Se você tem carbono 14 em amostras de dinossauros, em ossos, fósseis de dinossauros, isso mostra o quê? Que eles morreram muito menos tempo atrás do que se supõe. Ou seja, há alguns milhares de anos atrás. Isso bate perfeitamente bem com o que a gente apresenta no cenário criacionista, né? Muito bom. Muito bom. É isso aí. A Jusilene Silva, tá, do Clube Arautos da Colina, ela pergunta o seguinte: qual foi o maior desafio para escrever o livro Expedição Galápagos? Boa pergunta. O livro está aqui, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Aqui está, né, o Expedição Galápagos. Eu sei que vocês conhecem porque foi livro do ano dos observadores, né? Exato. Olha, como chama mesmo quem pergunta? A Jusilene. Jusilene, o maior desafio foi o sono e o cansaço. Foram o sono e o cansaço. Porque se você leu lá a última página do livro, eu conto como ele foi escrito, né? Como o esboço dele foi escrito. Fazia uma semana já que eu estava lá em Galápagos, né? Todos aqueles lugares e as experiências ali, praticamente todas, que o Tiago, na história, vivenciou, eu vivi lá em Galápagos. Então, faz parte da minha experiência ali no arquipélago, que fica mais ou menos 1.000 quilômetros adentro da costa do Equador. Uma semana ali, a gente, todos os dias, tendo expedições a campo, pesquisas, à noite palestras com especialistas, né? No fim desses dias eu estava esgotado, cansadíssimo, né? E ainda documentando tudo, registrando, filmando e tal, escrevendo, né? Quando eu embarquei no avião de Quito, capital do Equador, para São Paulo, são 7 horas mais ou menos de voo. Eu pensei assim, eu tenho 2 alternativas. Ou eu durmo e descanso, como eu queria fazer, estava com dor de cabeça, cansado, exausto, ou eu coloco no papel uma ideia que está martelando aqui na minha cabeça, que é o livro Expedição Galápagos. Eu já tinha os personagens na minha mente, todo o enredo já estava ali, eu queria... E sabe quando a gente se aventura a escrever, é mais ou menos assim, né? Os personagens ficam gritando para sair logo da cabeça do papel. Enquanto você não escreve, você não fica em paz. E eu pensei, eu tenho 7 horas para escrever. Quando chegar ao Brasil, eu vou retomar minha rotina, meu trabalho na casa publicadora, que é um trabalho bastante intenso também, e talvez eu não tenha tempo mais para escrever esse livro. Quer saber? Eu vou descansar quando chegar em casa. Gente, eu passei 7 horas escrevendo esse livro. Meu bloquinho de anotações, porque eu não queria ligar o computador para não atrapalhar ninguém que estava dormindo. Fui lá no meu bloquinho, rascunhando as ideias, escrevendo.
foram 7 horas praticamente sem parar. E eu agradeço a Deus por esse cansaço adicional. Quando cheguei em casa eu desmaiei, né? Descansei, acho que eu dormi por 3 dias. Não, estou brincando, não sei quanto tempo foi, mas realmente eu estava muito cansado, mas estava com o livro quase pronto. Depois só foi digitar, ajustar algumas coisas, e, né? Enfim. Então o desafio foi esse, mas eu enfrentei o desafio e eu acho assim que nós temos que aproveitar ao máximo o nosso tempo. Claro que descansar é bom, é importante, né? Mas há momentos em que a gente precisa aproveitar os chamados retalhos de tempo, como diz Ellen White, e produzir, né? Fazer coisas boas, ler bons livros, assistir a boas coisas, não jogar fora o nosso tempo. Se eu não aproveitasse bem esses retalhos, eu não teria escrito tantos livros e enfim, né? Produzido essas coisas que eu creio que tenha ajudado pessoas. Então, o meu conselho é aproveitem bem o tempo, né? Otimizem os seus esforços para beneficiar pessoas e a vocês mesmos, né? Para crescer como pessoa. Eu quero até aproveitar aqui, amigos, para fazer uma divulgação. Acabou de ser relançado aqui o meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Está até com cheirinho de tinta aqui, ó, porque foi impresso essa semana. É um livro que eu escrevi lá nos anos 90, foi o meu TCC de jornalismo na Federal de Santa Catarina. Ele foi publicado no ano 2000, primeira edição dele. Ficou um tempo ali sendo conhecido e tal. E depois ele acabou saindo do catálogo, foi descontinuado. E agora a divisão sul-americana, pastor Udolcis Zukovski, inclusive tem uma participação importante nisso, ele solicitou que o livro fosse reeditado. Quando eu soube disso, eu pedi para atualizá-lo. E tem um capítulo aqui específico sobre desbravadores, tá? Em que eu conto aqui a história dos primeiros clubes, como é que foi, como começou no Brasil, quem foi a primeira pessoa a vestir o uniforme dos desbravadores no Brasil. São curiosidades interessantes que eu acho que todo desbravador deveria conhecer. Ele logo estará disponível também no site da CPB aí para vocês poderem adquirir. Ele ainda não está vendo, então, né, pastor? Ainda não, mas nos próximos dias estará, porque acabou de ser impresso, né? Eu tenho na versão anterior. Exato. Olha, tem muita coisa nova, viu? Muitas descobertas, muitas revisões de coisas que foram recentemente descobertas e a gente mudou um pouco algumas coisas, datas e, enfim. Eu diria que essa versão está muito, muito melhor que aquela. Legal, muito bom. Vamos ficar ansiosos aí para comprar um desse novo. Eu tenho a última pergunta minha, e depois o Thiago vai fazer a última dele, é a seguinte. Existe alguma evidência, né, científica, provada, que houve coexistência entre dinossauros e seres humanos? Olha, existe muita especulação nesse meio aí, né, mas também existem descobertas interessantes. Inclusive tem uma revista criacionista, número 58, que é uma edição, uma publicação semestral da Sociedade Criacionista Brasileira, né? Quem quiser conhecer os materiais dessa entidade, eu sou até vice-presidente dela, é o site SCB, Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br. Então a edição 58 tratou exatamente desses possíveis avistamentos mais recentes de dinossauros. Opa, mais recentes? Pois é, interessante isso. Por exemplo, as lendas medievais de dragões, né? De onde elas derivaram? Claro que o pessoal, quando escreve, aumenta muito, né? E floreia a história e tal, cospe fogo e tal. Os cavaleiros queriam parecer mais machões e contavam uma história muito maior, né? Mas será que a raiz dessas histórias não é factual, né? Isso é interessante. Nessa edição tem algumas evidências disso. Um navio japonês, não sei se nos anos 60 ou 70, acho que 60, chamado Zuyo Maru. Dá para pesquisar na internet isso aí, esse achado, né? Zuyo, com Z e Y, Zuyo Maru. Um navio japonês içou uma carcaça de um animal que um biólogo marinho a bordo definiu como sendo um réptil. Não era peixe, não era mamífero, como pudesse ser um golfinho, talvez, ou algo assim, né? Uma baleia orca. Era um réptil. Pescoço alongado, amplas barbatanas, que confere muito bem com plesiosauro. Não chega a ser um dinossauro, né? Eram répteis marinhos, mas é do tempo lá que se supõe, né? Há milhões de anos em que existiram lá os dinossauros. Plesiosauro. A lenda do monstro do lago Ness, né? Loch Ness. Ali nas margens do lago foi encontrado um fóssil de plesiosauro. Será que não ficaram ilhados ali algumas espécies, depois acabaram, né, se extinguindo com o tempo? Note que alguns animais sobreviveram ao dilúvio e depois, com o tempo, se extinguiram pelas condições do mundo pós-diluviano. Os mamutes, por exemplo, elefantes peludos, que viveram um pouco mais depois do dilúvio, mas depois se extinguiram também. Dodô, uma ave de 2 metros, uma ave gigante, né, também se extinguiu. E várias espécies se extinguiram no pós-dilúvio, porque o mundo mudou muito e eles não conseguiram sobreviver ali. Nesse caso, a evolução tem razão num ponto, né? A sobrevivência do mais bem adaptado, do mais apto para aquele cenário, para aquele habitat. Isso é seleção natural e nós aceitamos porque é científico, né? Nós aceitamos a macroevolução, aquela história toda de que a vida vem de uma célula primordial e foi mudando.
e um pardal poderia virar um urubu. E, né, essa macroevolução não é factual, não é científica. Agora, a chamada microevolução, ou diversificação limitada, né, adaptações, modificações limitadas, isso existe, isso é fato. Mesmo nós humanos passamos por isso. Nós temos aí amarelos, negros, brancos, né? Houve adaptações, mas somos todos uma espécie só, uma raça só, a raça humana. Bem, onde eu estava mesmo? A ideia é começa... explicar se existia coexistência entre sim, dinossauros. coexistência. A gente começa com as digressões aqui e acaba se perdendo no caminho. Mas estava ótimo. Coexistência. Então, existem essas evidências de avistamentos recentes, né, documentadas. Tem um caso lá também na África, no Congo, de um ser que os nativos chamavam de Mokeleme Bembe. Depois, antropólogos, né, foram lá para investigar, mostraram figuras, ilustrações para os nativos, eles disseram, é esse bicho. E a figura era de uma espécie de brontossauro, aquele dinossauro pescoçudo, herbívoro, né, porque as patas eram parecidas com as de elefantes, redondas, mas tinham garras. Então, não eram elefantes. E eles viram essas marcas. Então, por muito tempo, esses nativos disseram que viam esse animal por lá. Depois ele se extinguiu também, desapareceu. Talvez tenha sido morto pelos próprios nativos, né, por consumo de carne ou medo, né? Muitos animais desses foram, talvez, até mortos pelos seres humanos lá na Idade Média, talvez. Bem, e além disso, foi descoberto lá em Utah, nos Estados Unidos, né, em Utah, uma formação rochosa que parece uma ponte natural, e embaixo dela, pinturas rupestres, feitas por seres humanos, né, que mostram homens e um dinossauro perto deles. Isso está documentado em meu blog também, né? Se você procurar lá por Utah Katina Bridge, é o nome dessa formação aí, dessa ponte, né? Katina Bridge. Isso foi uma bomba, porque os evolucionistas não aceitam que eles tenham convivido, os dinossauros, com seres humanos. Os dinossauros teriam se extinguido milhões de anos antes de haver o primeiro ser humano na Terra, os primeiros humanos na Terra. Então, encontrar uma pintura que mostra os dois juntos é uma situação complicada. Chamaram vários pesquisadores ali para investigar aquilo, para saber como explicar, para ver se não era fraude e tal, e viram que era autêntico. A pintura é autêntica. A pátina, né, aquela substância que cobre a pedra ali, que micro-organismos e tal, né, era do mesmo tempo. Então, não foi algo pintado em épocas diferentes. Enfim, era uma pintura autêntica. Aí o que acontece? Como explicar isso, né? Uma cientista, então, veio com a seguinte explicação, entre aspas, que acabou satisfazendo todo mundo ali, que era evolucionista, né? Ela disse que não era um dinossauro, na verdade. Pena que eu não tenho aqui a imagem para mostrar para vocês. Nas minhas palestras eu mostro a imagem. É bem interessante. Que escorreu a tinta? Ela fez... Exatamente. Ela põe uma cobra, era uma cobra, e a tinta escorreu aqui no meio, formando 4 aparentes patas. Gente, isso é um absurdo, né? É um absurdo. Quando você vê a pintura original, você vê que é claramente um dinossauro. E a cientista moderna fez um desenho horrível. Ela desenha pior do que o cara das cavernas lá. Ela fez um rabisco ali e fez a tinta. Por que não escorreu a tinta na cauda, na cabeça? Escorreu só no meio para formar as 4 patas. Então, quando a coisa começa com essas desculpas, eu fico bem desconfiado. Para mim, aquilo lá é uma pintura que evidencia, sim, a convivência entre humanos e dinossauros. Na Bíblia também vemos alguns resquícios disso, né? Lá em Jó, em Jó está relatado ali o animal chamado Behemoth, né? Behemoth. E Deus fala assim para ele: contempla agora o Behemoth que eu criei junto contigo. Ou seja, ele criou o Behemoth no 6º dia da criação, junto com o ser humano. Então, para nós, todos os seres, né, os quadrúpedes e humanos foram criados no 6º dia. Não tem discussão sobre isso. E em Jó apresenta ali esse animal, que algumas traduções colocaram hipopótamo. Eu acho que é uma tradução muito infeliz, porque não tem nada a ver com hipopótamo. Ele tem uma cauda poderosa, como cedro, né, diz ali. Pescoço alto, que se o rio Jordão inundar tudo ali, ele eleva a cabeça lá para cima e não tem problema nenhum, porque ele é grande, né? Herbívoro. Para mim, é uma descrição bem legal de um brachiosauro, talvez, ou um iguanodonte, quem sabe, ali no livro de Jó. Portanto, convivendo com seres humanos. Ok? Ok, ótimo. Assim, ó, a gente já passou do tempo aí e eu tinha mais algumas perguntas, mas é claro, a gente não vai se passar do tempo aqui, mas eu gostaria só de finalizar aqui perguntando o seguinte: o senhor esteve agora há pouco tempo em Galápagos, certo? Eu voltei. Voltou exato. lá, né? Isso. Tá? Como que o senhor encontrou, como se ele explica a inspiração do criacionismo no mesmo ambiente em que Darwin se inspirou para o evolucionismo, né? Isso é muito interessante, né? E eu fiz uma pesquisa pessoal lá. Sempre que eu ia a uma sorveteria, ao supermercado comprar alguma comida, enfim, comprei souvenir por lá, dava uma olhada, visitava.
como bom jornalista, eu começava a conversar com as pessoas e fazer perguntas. E para todas elas eu perguntava assim, você é darwinista? Todas me disseram que não. Eu perguntava, mas então o que Darwin representa para você? Dinheiro. Porque lá eles vendem camiseta, chaveiro. Darwin passou por lá no século XIX, o arquipélago ficou famoso. Então você vê em camiseta, Darwin, vê ali aquela figurinha, né, arbitrária, né, da evolução, o macaquinho até chegar ao ser humano, né, aquela hominídeozinho, né, que é uma coisa bem absurda, tá lá nas camisetas e tal. É comércio. A maioria ali é gente cristã. Tem muitas igrejas, a nossa igreja está lá, adventista, né? Temos mais de uma igreja lá, tem escola adventista. O povo das ilhas é cristão. Mesmo depois de 100 e tantos anos de teoria da evolução e estando ali no olho do furacão, né? Porque ali é um local icônico para o darwinismo, tem um centro de pesquisa darwinista lá, o povo ali continua crendo no Criador. E como? Porque eles veem os animais, eles veem as plantas, eles veem o pôr do sol, o nascer do sol, e tudo isso é evidência concreta de que existe um Deus criador, né? Eu estive lá tentando ver o que Darwin viu, vi as mesmas coisas, mas não concluí como ele. Por quê? Porque eu sou criacionista, eu estou com a mente aberta para a possibilidade de que exista um Deus. Darwin, quando foi para aquelas ilhas, tinha sido bombardeado pela teoria da evolução, que não foi ele que inventou, o avô dele já era evolucionista. Ele passou por uma faculdade, estudou alguns meses em Edimburgo, no curso de medicina, depois desistiu, mas lá ele teve contato com professores evolucionistas já. Ele tinha 17 anos. E os biógrafos dele falam, ele foi influenciado por essas pessoas, grandemente. Quando foi viajar no Beagle, com 20 e poucos aninhos, ele levou a bordo o livro do Charles Lyell, que é um livro que fala de que o mundo tem milhões de anos, que as formações geológicas são muito antigas. Quer dizer, Darwin começou a ser alimentado também por uma ideia de milhões de anos, que era uma ideia nova naquele momento, porque todo mundo cria que a vida na Terra é recente, porque criou na Bíblia. Mas aí vem o Charles Lyell com uma nova geologia, Darwin bebe dessa fonte, achou perfeita essa ideia porque ela se encaixava com as suas ideias evolucionistas, que precisavam de milhões de anos para acontecer. Então ele abraça com força essa ideia de Charles Lyell. Então quando ele chega a Galápagos, já está com a mente formada para não ver coisas que estão lá, para ver coisas que não estão lá e depois escrever o livro A Origem das Espécies. Eu fui até lá com alguns pesquisadores criacionistas e vimos outras coisas. Tentamos ver o que ele viu, vimos também, só que, veja, o que ele viu lá? Ele viu animais como tentilhões, que são os nossos pardais, que numa ilha eram pretos, na outra eram cinza, na outra eram mais claros, tinham bicos mais curtos, mais longos. Quer dizer, os tentilhões, de fato, se adaptaram às condições locais. Se naquela ilha havia sementes mais duras e os tentilhões com o bico mais fraco morriam porque não podiam comer, os tentilhões que, por alguma mutação, tinham bicos mais fortes e mais capazes de quebrar as sementes, sobreviviam. Esses se reproduziam e a população de tentilhões com bico maior proliferava. E aquelas que não tinham essa característica morriam. Isso é simples, seleção natural. Nós vimos isso lá, existe isso lá. Iguanas que numa ilha são laranja, na outra são pretas. Iguanas que numa ilha adquiriram um comportamento diferente do continente, elas conseguem comer algas, mergulham, nadam, aprenderam a nadar e transferiram esse comportamento. Mas são todas iguanas. Tanto as do continente quanto as das ilhas são iguanas. São todos tentilhões, pardais. Qualquer ilha são pardais, com configurações um pouco diferentes. Nós vimos isso lá, isso é seleção natural. Mas não dá para você ver na natureza um tentilhão se transformando numa águia, entendeu? No registro fóssil você não tem os elos transicionais que provariam isso. Você tem os gaps, os intervalos. Você tem aí no registro fóssil répteis, mamíferos, aves, segundo a sua espécie, como diz a Bíblia. Então, nós vimos o que Darwin viu nas Ilhas Galápagos, vimos, mas concluir o que ele concluiu não dá, porque é extrapolação, é filosofia, e a gente quer ficar com a ciência. Exato. Muito bem. Pastor, nós agradecemos aí, o senhor participou conosco durante todos esses 13 dias, também essa entrevista exclusiva. Olha, Deus recompense o tempo do senhor e o seu conhecimento compartilhando conosco. Mas eu deixo agora uns minutos para o senhor conversar com o pessoal, passar a sua mensagem, tá bom? Ok. E desde já nós agradecemos. Quando o nosso kit ficar pronto, que está em produção, nós temos pins de dinossauros que a gente mandou fazer e tal. E a gente vai mandar um kit exclusivo para o senhor ali. Opa! Tá bom? Eu vou usar com maior orgulho e prazer e satisfação no meu colete que eu uso nas minhas expedições lá. Tem lá o botão de Galápagos, eu vou colocar ali os dinossauros também. Com maior alegria. E eu acho que os gravadores aqui vão ficar muito felizes se virem o senhor com uma foto com eles ali. O senhor manda, a gente compartilha aqui no Instagram, tá bom? Farei isso, com certeza. Muito obrigado aí pela lembrança, pelo presente, né? E valeu, parabéns pela organização desse evento tão bonito e tão bem feito, né? Desde o princípio eu percebi realmente uma
um esforço muito grande de vocês em oferecer algo bom para os desbravadores. Que Deus abençoe grandemente aí o ministério de vocês também. O presente foi a participação do senhor conosco, foi muito bom. Então, os momentos que seguem aqui, os minutos são com o senhor, tá bom? Muito obrigado. Ok. Bom, eu queria ler aqui, mas como o tempo está avançado, eu vou citar de memória, né, o que está em Êxodo capítulo 33, que para mim sempre é um texto que me inspira a buscar cada vez mais a Deus, buscar mais de Deus. O texto conta de uma triste situação em que os israelitas adoraram um bezerro de ouro, vocês conhecem a história. Moisés desceu da montanha e ficou realmente muito indignado com tudo aquilo, quebrou as tábuas da lei, né, porque o povo rompeu a aliança com Deus. E depois Deus fala assim para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu não posso mais acompanhar esse povo, que é um povo pecador, é um povo obstinado, é um povo de dura serviço, como diz a Bíblia, né, um povo teimoso e ímpio. Eu posso ser até um fator de destruição para esse povo. Então eu vou mandar o anjo com vocês, ok? E eu vou me afastar porque Deus é cavalheiro, né? Ele não força uma situação. Quando o povo não o quer, ele se afasta, né? Digamos assim, antropologicamente falando, né? Antropomorficamente falando. Porque Deus está em todos os lugares. Bem, Moisés, quando ouve isso, ele fica triste, o povo chora, né? Mas veja, Moisés podia até pensar assim, né? Tá bom, né? Um anjo é poderoso, o anjo tá bom demais. Deus prometeu um anjo, só que ele não se contenta com isso. Moisés, ele começa a dialogar com Deus, ele era muito íntimo com Deus. Ele fala assim: Senhor, não nos faça sair daqui se tu não fores conosco. Como vão saber as nações que nós somos o teu povo se tu não estiveres conosco? Então nós não vamos, ele foi meio teimoso ali, viu? Nós não vamos arredar o pé daqui se o Senhor não for conosco. Aí Deus fala assim, ó, tá bom, Moisés, eu vou com vocês. É tão bonito porque é mais ou menos o seguinte: a oração de Moisés mudou a ideia de Deus. Quase assim, né? Eu não quero ser herético, né, em falar algo meio muito humano, né? Mas é quase isso, gente. O pedido de Moisés mudou a intenção de Deus. Ele diz: eu vou com vocês. Aí alguém pode pensar, mas então tá bom demais, Moisés tinha o anjo, agora conseguiu convencer Deus a acompanhar o povo. Opa, tá bom demais, né? Moisés não se contenta não, ele aproveita a chance e fala assim: Senhor, posso fazer mais um pedido? Pode fazer, Moisés. Eu quero te ver. Mostra-me a tua glória. Agora complicou, né? E Deus fala assim: Moisés, ninguém pode ver a minha glória por enquanto, né? Na condição pecaminosa em que vocês estão, eu seria um fogo destruidor para você. Ninguém pode ver o meu rosto ainda, filho. Mas vamos fazer o seguinte: Deus ficou tão assim feliz com esse pedido, né? Porque se há um pedido que alegra a Deus é quando os seus filhos querem conhecê-lo mais e mais e mais. E Deus então faz assim uma proposta: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu quero resolver esse assunto. Eu vou colocar você aqui numa fenda de uma rocha. Tem toda uma, quem sabe, uma aplicação assim homilética, né? A rocha é Jesus, né? Jesus é quem nos esconde, enfim. Eu vou te colocar aqui na rocha, vou cobrir você com a minha pequena mão, olha só, eu vou te cobrir com a minha mão e vou passar. E você poderá me ver pelas costas, tá bom assim, Moisés? Senhor, muito obrigado, tá bom demais. E quanto eu saiba, foi o primeiro ser humano a ver Deus em glória, porém pelas costas. Ele viu a forma de Deus ali passando, né, por ele. E a Bíblia diz que ele viu toda a sua bondade, porque a glória de Deus é a sua bondade, é o seu amor, né? O que eu trago, o que eu extraio de lição dessa história que para mim é maravilhosa? Que nós não podemos nos contentar com pouco quando o assunto é Deus, né? Tem pessoas que muitas vezes acham que tá bom demais, quem sabe ir às reuniões do clube, ir ao culto na igreja nas quartas, domingos e sábados, né? Ou fazer lição na escola sabatina ali todo dia, como se isso já fosse o máximo, né? É bom demais fazer tudo isso, mas eu acho que podemos ter mais de Deus. Quanto mais nós quisermos de Deus e clamarmos por Deus, mais teremos dele, porque ele está disposto a revelar. E essa história termina, quer dizer, não termina, né? Quando a gente lê lá em Marcos a história, o relato da transfiguração, a gente vê que 2 pessoas vieram do céu para confortar Jesus e animá-lo na sua missão de morrer na cruz. Quem veio? Elias e Moisés. Mas como assim Moisés? Não tinha morrido? Morreu no alto do monte, né? Só que Deus o ressuscitou, foi o primeiro ser humano que foi ressuscitado. Tanto que o diabo ficou indignado com isso, né? Achava que a morte era o domínio dele. Não, Deus rompe os grilhões da morte. Traz Moisés de volta à vida, não permite que Moisés entre na Canaã terrestre, mas deu a ele a Canaã celestial, né? Deu a vida eterna por antecipação. Ele é uma espécie de cheque pré-datado. Moisés é a garantia. Toda vez que você duvidar de que você pode ter a vida eterna por meio de Cristo, pense em Moisés, ele já está lá. É um ser humano que foi para o céu, com Elias e Enoque. Eles estão lá como garantia de que todo mundo poderá um dia estar lá.
Então, as pessoas que querem, como Enoque, Elias e Moisés, andar intimamente com Deus, assim, buscando cada vez mais de Deus, terão o mesmo destino. Um dia estarão diante da face de Deus, lá no grande acampamento, né, celestial, que vai ser a vida eterna. Que Deus abençoe vocês todos, gravadores, né, pastores, líderes, e que vocês possam ter esse desejo de Moisés, de sempre querer mais e mais e mais de Deus, para que daqui a pouco nós tenhamos que desmontar nossas barracas terrestres e habitar lá na festa dos tabernáculos, né, na Canaã celestial, para sempre com o nosso Deus. Grande bênção para vocês, um grande abraço também. O senhor pode encerrar esse momento com uma oração para nós? Posso sim, vamos orar? Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, obrigado por essa semana em que os gravadores estiveram estudando temas importantes para a vida deles, como o criacionismo. Senhor, que essas verdades, esses conteúdos possam ficar guardados na mente deles e sejam para eles uma base segura para lidar com pessoas que não creem desta forma, pessoas que lançam dúvidas sobre a fé cristã e a Bíblia Sagrada. Abençoa, Senhor, esses clubes, abençoa, Senhor, esses líderes, dá-nos um bom restante de dia. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.